6 choques culturais que todo brasileiro deveria saber antes de morar na Alemanha. Vem comigo, los geht's! Todo país tem sua cultura diferente, seus costumes diferentes e a população tem seu jeito de ser que também é diferente do nosso brasileiro. Muitas vezes a gente brasileiro vem pra cá morar na Alemanha e fica aí esperando de certos comportamentos em determinadas situações que muitas vezes são diferentes do que a gente esperaria de um outro brasileiro. E hoje eu vou contar pra vocês 6 itens que eu considero diferentes, culturalmente diferentes aqui na Alemanha. Vamos lá! Distância emocional. A gente tem essa visão que os alemães são frios, mas na verdade é porque o jeito deles é um pouco diferente do nosso. A cultura alemã é mais focada na objetividade e racionalidade. A gente, sul-americano, é mais coração. Então, muitas vezes, em algumas situações, a gente fica achando, nossa, que frieza desse alemão, mas na verdade não. É porque a cultura deles é mais objetiva, mais focada na racionalidade do que nas emoções. Então, para nós brasileiros, às vezes é difícil entender algumas situações do dia a dia. A gente fica pensando, nossa, que frio, que seco, mas na verdade não. Aqui a gente espera que a pessoa demonstre mais as suas emoções do que a gente está acostumado no Brasil. Multiculturalismo. Apesar de ser um país recheado de imigrantes, mais de 10% da população alemã é imigrante, ainda é difícil você expressar sua cultura em alguns casos aqui na Alemanha. A Alemanha tem um modo de ser um pouco mais fechado em relação a isso, então muitas vezes a cultura local é muito mais cultuada, muito mais preservada do que outros grupos que têm muita população aqui na Alemanha, né? Grupos estrangeiros. Então muitos brasileiros que pertencem a grupos étnicos diferentes ou crenças diferentes, por exemplo, religiões, né? A gente tem religiões que são exclusivas do Brasil, podem ser que fiquem se sentindo excluídos da sociedade alemã por conta dessas diferenças, mas na verdade não. Na verdade eu creio que é como é uma cultura um pouco mais rígida, numa sociedade um pouco menos aberta a novas coisas, acaba tendo essa certa distância aí perante alguns grupos estrangeiros, né? Alguns grupos de pessoas de outras nacionalidades ou outros grupos étnicos. Não se sinta excluído, que todo mundo tem seu espaço aqui na Alemanha. Individualismo. A cultura alemã preza mais pela individualidade do que pelo coletivismo. Isso é claramente visto pela falta de interação em alguns espaços públicos. Por exemplo, no Brasil, a gente pode chegar no ponto de ônibus, chegar no trem, em qualquer lugar e sempre puxar papo e conversar com as pessoas. E aqui na Alemanha, geralmente, não é bem assim. Como tem essa cultura um pouco mais individual do que coletiva, como a gente tem no Brasil, muitas vezes eles parecem mais distantes, mas isso é cultural. E em algumas situações, isso pode causar uma falta de solidariedade. Aqui no Brasil, a gente é uma cultura bem mais solidária. Austeridade. A cultura alemã é vista e tida como uma cultura bem austera, ou seja, bem rígida em determinadas áreas, por exemplo, na vida profissional ou até na vida social. A mentalidade de muitas pessoas é trabalhar duro e descansar pouco. Mesmo isso não sendo verdade no geral, na minha opinião, isso acaba às vezes impactando um pouco para nós brasileiros que, por exemplo, temos o trabalho como um ambiente onde a gente faz amigos, e aqui na Alemanha isso é bem separado entre a vida social e a vida profissional. Para muitos brasileiros que chegam aqui na Alemanha para morar, ficam com essa distância assim, ficam meio achando estranho o jeito com que as pessoas lidam, né, com os colegas de trabalho. No Brasil a gente acaba absorvendo os colegas de trabalho como amigos e aqui não é bem assim que funciona, muito pelo fato dessa austeridade, dessa rigidez que eles têm no trabalho. Então eles precisam ou tendem a querer mostrar que eles estão trabalhando duro e dando sangue pela empresa. O que nem sempre é verdade, mas é a imagem que é passada pelo povo alemão. Preconceitos e estereótipos. Assim como no Brasil ou em outros países, a gente sempre tem um certo preconceito, alguns estereótipos aí que são o senso comum entre a população perante outras nacionalidades ou outros grupos sociais. E aqui na Alemanha não é muito diferente disso. 2 estereótipos bem comuns que os alemães têm perante os brasileiros é o primeiro, todo mundo sabe sambar, e o segundo, que todo brasileiro sabe jogar futebol. E a gente sabe que isso não é verdade, assim como nem todo alemão veste Lederhose, né, que é aquela traje típico alemão, e bebe cerveja o dia inteiro. Então, esses estereótipos acontecem e pode ser que em alguns casos você seja não discriminado, mas pelo menos sendo questionado ou talvez olhado não com os melhores olhos possíveis perante alguma situação, algum fato aí que esteja acontecendo. É claro que não tem nada a ver com a nacionalidade brasileira em si, mas sim pela falta de vivência com outras culturas. Apesar do país ter muitos estrangeiros, conforme eu falei anteriormente, não é todo mundo que tem essa vivência de dia a dia e essa questão aí bem clara de como é a vida no outro país. Eles acabam, assim como nós brasileiros, colocando vários países no mesmo balaio, que na verdade cada pessoa tem sua individualidade, principalmente para os brasileiros que vêm de um país do tamanho da Europa, as diferenças são muito grandes. Às vezes essa régua passam colocando no brasileiro médio não faz sentido em muitas áreas do Brasil. Portanto, não fique chateado, não fique bravo, é mesmo falta de conhecimento. Assim como muitos brasileiros acham que a Alemanha é só Oktoberfest e pessoas com traje típico, que na verdade é só de uma região específica da Alemanha e não da Alemanha toda. E o que você achou desse conteúdo? Gostou? Fez sentido?
É claro que esse conteúdo é meramente uma opinião, uma visão que eu tenho por morar aqui na Alemanha desde 2017. Muita gente pode discordar, muita gente pode concordar, e eu queria saber de você. O que você achou? Tem algum outro ponto que você acha que é um choque cultural, alguma diferença que deveria ser, né, informada para um brasileiro que está vindo morar na Alemanha? Se você tiver, deixa um comentário. E também não deixe de assinar nosso canal, deixar o like e também seguir a gente aí no Spotify. Se você tiver algum outro ponto que faça sentido, algum outro choque cultural que você, brasileiro, sentiu aqui na Alemanha, por favor, deixe seu comentário, envie para nós. Quem sabe a gente não possa fazer a parte 2 desse vídeo, pois tem muita coisa que pode ser adicionada. E é isso, até a próxima. Valeu, tchau!